Cristo morreu apenas pelos eleitos. Quem concorda, pode vir. Nós, como reformados, defendemos que a morte de Cristo é devido tratar dela fazendo uma devida distinção. A distinção de que a morte de Cristo ela pode ser considerada pelo ângulo da suficiência e pelo ângulo da eficiência dessa morte. E quando nós abordamos sobre o ângulo da eficiência, percebemos que a morte de Cristo, pela designação de Deus e em si mesma, ela é uma morte aplicável a todos e cada um dos homens, desde que eles creiam e se arrependam. Mas a Bíblia também aponta para o fato e para a realidade da eficácia dessa morte, da eficiência dessa morte. E essa morte, desde antes da fundação do mundo, ela foi estabelecida, criada para, então, tornar ímpios crentes. Não que tornar crentes mais crentes, mas essa morte foi destinada e criada para ser aplicada àqueles por quem Cristo tornaria participante dessa morte. Consequentemente, ele concederia a estes as exigências que ele faz para que isso seja aplicado a eles, a saber, o arrependimento e a fé. Então, nós, como reformados, calvinistas, defendemos que a morte de Cristo, nas Escrituras, ela pode ser considerada por dois ângulos. E por isso nós cremos que sim, Cristo morreu somente eficazmente e somente os eleitos aplicam a si mesmo a obra de Cristo, enquanto todos e cada um dos homens, embora Cristo morreu por eles suficientemente, de modo que torna possível a salvação deles desde que eles creiam, e a morte de Cristo em si mesma, considerada em si mesma, pode ser aplicada a eles desde que eles creiam, mas essa morte, desde antes da fundação do mundo, ela só foi somente aplicada, ou destinada, criada, para ser aplicada e tornar ímpios crentes e aqueles certos tipos de pessoas destinadas por Deus e escolhidas por Deus desde a eternidade. Olá, eu me chamo Igor Ramos e eu sou bacharel em teologia, pós-graduado em escolasticismo reformado e estou atualmente no doutorando em presbiterianismo escocês. Eu opto pelo calvinismo e assim defendo e assim creio, convicto do calvinismo, porque entendo que o calvinismo ele é a corrente mais bíblica e de acordo com toda a tradição da igreja e que não se apoia apenas em palavras gregas isoladas do todo da Bíblia. E por isso eu sou reformado calvinista. Então, um dos pontos que eu considero extremamente importante é que é facilmente provado pelas Escrituras que Cristo não morreu por todos. Logo, há um caminho apontado para que ele tenha morrido somente pelos eleitos. E o fato é que a morte de Cristo, ela é sempre retratada na Escritura como sendo que ele morreu por todos os homens a partir dele, não antes dele. Assim está escrito, Romanos 11, versículo 11 a 15. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios. Romanos 11, 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Veja, os gentios eles só são ligados a Cristo após a morte de Cristo, não antes. Não tem como Cristo ter morrido por nenhum homem que não pertencesse ao povo de Israel, que estava ligado a ele, a árvore, antes dele. Ou seja, todos os gentios, antes dele como nação, não foram alvos desse benefício da morte de Cristo, mas somente após ele. Porque os gentios foram enxertados na árvore após Cristo. Romanos 11, 25 e 26. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que o endurecimento veio, em parte, sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Mateus 21, 43. Jesus Cristo diz o seguinte, o reino de Deus será tirado de vocês, dos israelitas. E ele diz, e será dado a outro povo, depois dele, não antes. Antes, toda a graça de Deus estava sobre Israel. Depois dele é que há esse chamado
a todas as pessoas do mundo, não antes. Logo, Cristo não morreu por nenhum gentil após ele. Veja bem, não estou falando absolutamente, há exceções, mas os povos, as nações daquela época, eles não eram alvos da graça de Deus. Paulo e Barnabé, vamos lá, era necessário que a palavra de Deus fosse primeiramente anunciada a vós, mas visto que a rejeitais e vós julgais indigno da vida eterna, eis que nos voltamos agora para os gentios. Veja, até o endurecimento de Israel, o povo de Deus jamais pensou assim, olha, Cristo veio para todo mundo. Não, eles começam a pensar nisso quando vê que Cristo veio para os seus e aqueles israelitas rejeitaram Cristo. Aí eles pensam, não, rapaz, isso aqui é para o mundo inteiro. Então, não é antes, e sim depois. Então, como só é a partir de Cristo, definitivamente, Cristo não morre por todos os homens e cada um, desde a posteridade de Adão. Olá, meu nome é Francisco Tourinho, sou bacharel em teologia, pós-graduado em psicopedagogia e creio que o calvinismo é a posição mais bíblica, tanto logicamente como em questões filosóficas e exegéticas, assim como também é consistente com toda a fé histórica da Igreja, inclusive a fé pré-agostiniana. Os que discordam podem vir. É importante ressaltar que a morte de Cristo, ela trata a respeito da suficiência da garantia de Deus aplicada à sua justiça satisfeita para a salvação de todo aquele que nele crê. O texto bíblico, importa nos dizer, que é categórico em afirmar que Jesus Cristo morreu. Antes da fundação, Cristo, o Cordeiro de Deus, morre suficientemente para dar a salvação a todo aquele que nele crê. O texto da primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 2, versículo 2, importa nos dizer que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O termo grego aqui é holo, tu, cosmu, que está no genitivo, que é o mesmo usado em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A indicação da universalidade da morte genuína de Cristo. Logo, se ele não morreu por todos, e salvo que a eficácia da sua morte é para aquele que crê, é importante fazer essa distinção, João escreve dentro de uma comunidade de crentes que distingue explicitamente o pronome nós, os crentes e todo mundo, tornando possível uma leitura restrita. Primeira Epístola Universal, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 6, nos diz: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só mediador em Cristo Jesus, e que a si mesmo se deu em resgate por todos. Paulo usa a expressão em grego pantas anthropos, que é duas vezes o mesmo contexto sem qualificação. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Pedro declara: o Senhor não retarda a sua promessa, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos venham arrepender-se. Ou nenhum aqui, e todos aqui estão sem ambiguidade. E o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 9, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. O versículo aqui está hiperpantos, que é literalmente em favor do homem. A problemática da hermenêutica calvinista e com a máxima vênia, o calvinismo em si, os seus sucessores empregam que os críticos chamam de hermenêutica da restrição. Porém, todas as vezes que a expressão todos ou mundo, ele reduz o escopo a todos os eleitos, subscreve a eleitos. Porém, o mundo dos eleitos, essa operação é metodologicamente problemática. Por quê? Primeiro, não tem controle exegético consistente. O mesmo termo cosmos, que é mundo, é usado em João 1,10, e o mundo o fez, e o mundo o fez, em sentido claramente universal. Restringi-lo arbitrariamente, 1 João 2,2 é exegese, diferente da exegese. E viola o princípio hermenêutico de lectio difficilior, que é a leitura mais difícil, é a mais original. A leitura universal é lexicalmente mais natural e aceita dentro do contexto. Olá, eu sou Aleph Lopes, pastor assembleano, bacharel em teologia, pós-graduado em aconselhamento e psicologia pastoral, pós-graduando em história da teologia, pós-graduado em docência do ensino superior em filosofia, escritor, professor, teólogo, e acredito que o arminianismo, sem sombra de dúvidas, é mais bíblico, teológico e vai também com a tradição dos pais pré-agostinianos. Bem, eu discordo dessa afirmação por pelo menos 3 boas razões.
A primeira razão é porque dizer que Jesus morreu tão somente pelos eleitos carece de base bíblica. Não há um único versículo sequer que diga que Jesus morreu somente pelos eleitos. É bem verdade que ele morreu pela igreja, ele morreu pelos seus amigos, ele morreu pelas suas ovelhas. Mas o advérbio grego monos, apenas, somente, não aparece em nenhum desses textos. Essa é a primeira razão, não tem base escriturística. O segundo motivo é porque a Bíblia afirma, na verdade, o total oposto. Jesus morreu por ímpios, Romanos 5,6, morreu por falsos mestres, em 2 Pedro 2,1, e morreu pelo mundo todo, 1 João capítulo 2, verso de número 2. Perceba que a abrangência da morte de Cristo, ela é universal. A terceira razão pela qual creio que Jesus não morreu apenas pelos eleitos, é porque a perspectiva da expiação ilimitada, isto é, que Jesus morreu por todos e cada um dos homens, coaduna muito mais com o caráter amoroso e benevolente do nosso Deus. A Bíblia mostra que Deus não faz acepção de pessoas, que ele não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33:11, e que ele quer que todos sejam salvos, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, como foi bem dito aqui pelo professor Aleph, e também, Atos capítulo 17, verso 30, ele chama todos os pecadores ao arrependimento. Veja, não há base bíblica para dizer que Jesus morreu apenas pelos eleitos, a Bíblia afirma o oposto disso, que ele morreu inclusive por falsos mestres. Se Jesus Cristo morreu por falsos mestres, e ali o sentido da expressão grega agora santa é redentivo, significa que ele morreu também por pessoas que não serão necessariamente salvas. E ele morre pelo mundo todo, 1 João 2:2. Porém, é importante ser dito que o fato de Cristo ter morrido por todos não significa que todos serão salvos. A expiação é obtida para todos, porém, ela é aplicada na vida daqueles que, pela graça, mediante a fé, recebem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Portanto, ao longo do debate, vamos defender a perspectiva do arminianismo clássico, segundo o qual entendemos que Jesus morreu por todos, que Deus deseja salvar a todos, e essa é a perspectiva que, ao meu ver, é muito mais coerente com as Escrituras e o caráter de Deus. Olá, eu sou o Kaique Slumial, sou bacharel em Teologia, pós-graduando em Teologia Bíblica, mestre em Teologia com ênfase em Interpretação Bíblica, tenho alguns livros publicados, sou professor de Teologia, teólogo, e sou arminiano porque acredito que essa perspectiva ela é muito mais coerente com as Escrituras, como também com o caráter santo, amoroso e justo de Deus.